Bem-vinda, Camila. É um prazer para o Etis aqui, né, estar recebendo você. Que bom que deu certo, né? Esses problemas tecnológicos realmente acontecem, a gente fica refém e cada vez mais na mão desses instrumentos. Então, se apresenta para essa nossa turma do Etis, Camila. Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade do ETS, que me deu essa possibilidade de falar mais sobre os 7 R's da sustentabilidade. E a sustentabilidade é uma palavra que é muito falada, mas as pessoas às vezes não conseguem tangibilizar, né? Colocar na prática, no seu dia a dia, quais são as ações possíveis para terem uma vida mais sustentável. Então, eu quero dar uma boa tarde aí para todo mundo que está participando. Podem mandar suas dúvidas, suas perguntas, e acho que vai ser um tempo muito proveitoso aí para a gente fazer essa troca. Obrigada, Camila. Seja bem-vinda aí. É um prazer imenso para o ETS, né, que promove essa consciência, né, de realmente atuar pela promoção da educação, transformação, inovação e sustentabilidade. É para isso que o ETS existe, né, e trazer pessoas como você para compartilhar esse seu conhecimento, essa sua expertise e o trabalho do @econsumo.consciente é muito gratificante, né? São mais forças com parceiros que atuam para promover e cuidar desse nosso planeta e principalmente do nosso meio ambiente. Então, fala um pouco para a gente do e-consumo consciente. Então, esse perfil eu desenvolvi faz um ano, mais ou menos, né? Eu já tinha o meu perfil particular, pessoal, e aí eu sempre me interessei por esse tema, assim, inicialmente voluntariado, terceiro setor, aí depois eu fui fazer a faculdade de administração, eu tive contato com conceitos de responsabilidade social empresarial, sustentabilidade, depois eu fiz um curso de negócios de impacto, e aí eu percebi assim o quanto eu gostava de saber sobre os produtos que eram sustentáveis, e aí eu resolvi colocar no Instagram pesquisando sobre eles, sobre as empresas, sobre os ingredientes, componentes e a cadeia produtiva. Aí você vai pesquisando cada vez mais e vai ampliando, né, esse conhecimento. É bem interessante. E é bem bacana, né? A gente segue, né, o perfil também do @consumo.consciente. Quem não segue, siga e acompanhe o belo trabalho da Camila, que ela apresenta muita coisa legal lá, muitos produtos bacanas, né, para que a gente que tem uma consciência eco consiga consumir e cuidar. Vale muito a pena, então acompanhem. Agora, Camila, fala um pouco para a gente aí, né, do R. Qual o R que você considera o mais difícil de ser implementado? Eu iniciei a abertura aqui, enquanto você não chegava, né, dando boas-vindas aqui, aproveitar e dar boas-vindas para quem chegou, né, para o Paulo, meu padrinho que está aqui também, para a Cris de São Paulo, enfim, Fronteiro de São Paulo, para Sônia, Martinho, Executivo, Vico, Sônia, sejam muito bem-vindos. Então, fala um pouco, aí eu falei um pouco sobre os dois primeiros R's, né? Agora eu queria saber qual R você considera o mais difícil de ser implementado. Então, justamente o que você citou, né, que foi o primeiro, que é o repensar, porque a gente tem que parar para refletir sobre diversas questões e não ficar no automático, né? Porque a gente já está acostumado a fazer as coisas assim no dia a dia, da rotina, comprar certos produtos que a gente já está acostumado e nem pesquisa sobre eles, né? Então, esse repensar, esse refletir, demanda um pouco de tempo, um pouco de pesquisa, mas a partir do momento que você tem essas informações, você se torna um consumidor consciente. Então, isso vai fazer bem tanto para você, para a sua saúde, para a sua família, quanto para a sociedade e para o meio ambiente, porque esses produtos têm um impacto positivo, né? Então, por exemplo, a gente tem que repensar a nossa mentalidade em relação à natureza, se é só para explorar os recursos naturais que ela existe. A gente tem que repensar o cultivo, por exemplo, das matérias-primas, as condições da mão de obra, se ela tem mão de obra escrava, se tem mão de obra infantil, se é subemprego, qual tipo de energia que é utilizado na produção, se é uma energia limpa, se é renovável, como essa produção é distribuída,
porque atualmente no Brasil a maioria da produção é distribuída através das rodovias, né, que são muito poluentes. E a gente tem inúmeros rios, então poderia ser tanto por meios fluviais quanto por ferrovias. Então a emissão de carbono seria menor. E como que a gente descarta? Então a gente tem várias perguntas aí para a gente pensar. E essa questão de refletir, você tem que realmente demandar um tempo, mas depois que você muda a chave, você muda o seu comportamento, muda o seu hábito, aí você deixa de ser aquele consumidor que compra automaticamente, só porque a mídia, a propaganda vende um determinado produto, e você passa a ser consciente e compra diferente. É. E hoje você está de verde aí para inspirar essa nossa reflexão, né? Acho que é o mais difícil. A gente, como a Cris colocou aqui mesmo, né? Sair do automático. A gente liga o automático, sai consumindo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, sem parar para refletir, né? De onde está vindo essas coisas, como estão chegando essas coisas, como estão sendo produzidas essas coisas, né? E o mais importante é valorizar o que tem aqui, o que ainda mais depois de tudo isso que a gente está vivendo do coronavírus, é procurar realmente adquirir produtos, né, da comunidade, saber a procedência e do Brasil, né, valorizar as nossas coisas aqui do país. Assim, cada vez mais o nosso país vai se desenvolver, né, e com essa consciência de uma cultura, adquirindo coisas de empresas que têm esse respeito e esse compromisso com o meio ambiente. Né? Isso aí, Sônia, vamos salvar o meio ambiente para nós e para gerações futuras. Então, e o R? Qual outro R que você acha mais interessante? Qual que é o R mais interessante desses 7 R's? O que eu mais gosto é o reintegrar, que é o sétimo R, porque ele fala de uma nova economia, que é a economia circular, né? A gente está acostumado com a economia linear. Você extrai a matéria-prima, produz os produtos, depois você distribui para os pontos de venda, o consumidor consome e descarta. E a economia circular justamente leva em consideração a reintegração desses recursos, porque uma vez que você extraiu essas matérias-primas do meio ambiente, elas precisam voltar. A gente não tem como ficar extraindo infinitamente e existe uma forma de voltar. Então, se o material é um resíduo reciclável, ele deve ser descartado corretamente e para reciclagem, não para os aterros sanitários, nem para os lixões. E se for compostos orgânicos, eles devem ser compostados. Então, a terra precisa também desses nutrientes, né? E aí, essa reintegração, tanto desses resíduos recicláveis quanto dos resíduos compostáveis, é que faz essa economia circular. E aí ela faz todo o sentido. A lógica ela já existe, ela só precisa ser implementada de forma com escala, certo? E que todas as pessoas possam se envolver verdadeiramente, com convicção. É verdade. Quero dar boas-vindas à Andréia aqui e à Vivi que entrou agora também. E o de Reis, ele coloca assim para a gente, né, que ele está buscando consumir melhor, mas o que ele acha mais difícil é fugir das grandes marcas por questões de preço. E eu acho que justamente a gente toca num tema político mais uma vez. As empresas não têm muito incentivo, ao contrário, se você decidir empreender no nosso Brasil, você tem que ter muita muque, muita garra para sobreviver a uma alta carga tributária, enfim, há vários desincentivos, você tem muito pouco incentivo. Acho que só essa garra mesmo do empreendedorismo, né, brasileiro para a gente acreditar e poder investir. Não é fácil, a gente não tem incentivo nenhum, não tem muita preparação, né, mas hoje está a internet aí, né, para poder gerar muito conteúdo também, e a gente tem que saber que conteúdo consumir. E aí eu acho que para gerar uma política mais justa de preços de reis, quando você coloca, não tem como a gente fugir das grandes marcas. Acredito que sim, né? Acredito que essa consciência política ela precisa acontecer, né? Para que consiga dar mais estímulos a empresas que consigam, pequenas que querem se desenvolver e que querem atingir um público maior, mas sempre produzindo, respeitando o nosso meio ambiente. E que a gente também desenvolva, não só na gente, mas nos familiares e com as nossas gerações, que são os nossos filhos, aí, as nossas próximas gerações, essa consciência de saber de quem a gente está consumindo. Mesmo que a gente sabe que
a princípio, o preço seja um pouco mais elevado, né, Camila? Isso, essa questão de precificação, eu até levantei essa pergunta em um evento que eu fui sobre o movimento Lixo Zero, e a resposta eu achei muito interessante, porque essas grandes marcas, elas conseguem um preço menor, porque elas têm escala, né? Elas são multinacionais, elas têm um lucro absurdo, então elas têm esse dinheiro para fazer todo o investimento em escala. Por isso que quanto mais você produz, né, mais o produto fica barato. E também eles não produzem com ingredientes ou componentes que sejam sustentáveis. Não estou falando da maioria. Tem muitas empresas agora grandes ou multinacionais que estão tentando fazer alguns produtos sustentáveis, mas não é a linha inteira de produtos ainda, né? Agora, a questão interessante é você comprar menos e comprar melhor. Se você compra menos, você está gastando, às vezes, a mesma quantidade de dinheiro que você estaria gastando para comprar mais, só que se você está comprando mais, você não está sendo sustentável. É melhor comprar menos sem abrir mão, claro, do conforto, da qualidade de vida, mas comprar melhor, porque tem empresas ótimas, sustentáveis, com produtos que às vezes você vai pagar um preço maior no início, mas elas são muito duráveis. É, Então, vale muito mais a pena no longo prazo. E é. os que você pagou mais barato, você vai descartar logo, logo, entendeu? É Então, verdade. essa matemática aí. E o Elias, ele coloca assim para a gente que a humanidade precisa estar mais organizada e cobrar das autoridades maior empenho em ajudar a salvar o nosso planeta. Né? Basta querer, tudo é realmente uma questão de decisão. Né? A gente sabe tanto de burocracia que existe, a gente tem que desburocratizar muita coisa, mas e uma informação muito importante que é a judicialização. Eu acho que essa questão de realmente cuidar, de colocar leis mais severas aí, de punições para que não haja tanto desmatamento, né, esse respeito ao meio ambiente, ela tem que ser cumprida, né? Não para o pobre, mas para todos, para os políticos e para todos, né? Errou, acho que tem aí que ser punido, né? Para poder conscientizar as pessoas. E a Soninha, ela coloca assim, e atualmente, né, com a pandemia do Covid, o governo do Distrito Federal não está fazendo a coleta seletiva do lixo reciclável. A gente espera, Soninha, que essa realidade mude, né, que todos realmente consigam ter o maior aproveitamento aí dos resíduos, né, para que isso gera renda para os catadores. Né? Eu quero dar boas-vindas aqui o Cirino, ao Antônio Cirino, ao nosso Tony, que é um doutor em comunicação, a Pamaia, né, e ela coloca aqui, sem contar que tem muitas empresas que realizam Green Waste, né, também, é verdade. É isso, e a Vitória também aqui, seja bem-vinda. Então, Camilinha, fala pra gente por que o percentual reciclado no Brasil é tão baixo, mesmo com a PNRS, né, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, infelizmente, assim, os dados que eu tenho de 2018 é que foram reciclados apenas 3% desses resíduos, sendo que a gente tem um potencial de reciclar até 30%. E a questão é que essa política ela não está conseguindo ser implementada, né? Tanto o consumidor, às vezes a maioria, tem uma pesquisa que fala que 54% não sabe como fazer a coleta seletiva. Outros não têm a coleta seletiva no próprio bairro, então tem que se deslocar para os pontos de coleta, né? Então, existe a política para realmente reduzir essa quantidade de lixo e destinar para os locais corretos, extinguir os lixões em 2021, mas o problema é que ela não está sendo implementada. Então, é o problema tanto da indústria, que não está fazendo a parte dela em relação à logística reversa. Quando eu falo logística reversa, é a questão de quanto as empresas colocam de embalagens e materiais no mercado e o quanto elas têm que reciclar. Elas têm essa obrigação legal.
e a indústria muitas vezes não tem cumprido com esse percentual. Como eu disse, tem muita ainda falta de informação para os consumidores finais, como deve ser feito, né? Até a separação mais simples, que é do lixo orgânico para o lixo reciclável, né? Tem muita gente que não sabe como fazer essa separação. Os lixos recicláveis também não são tão simples, porque não é aquelas lixeiras coloridas, né? Não é só plástico, vidro, metal, papel. Não é tão simples assim. Quando você vai ver os seus resíduos que você tem em casa, tem vários deles que não são recicláveis. A indústria mesmo faz de uma forma que não é reciclável. Então, por exemplo, embalagens plásticas que têm a tinta impressa. Aí, mesmo que você manda para a cooperativa de reciclagem não vai conseguir aceitar aquilo porque não tem como reciclar aquele plástico. Tem vários plásticos que são de várias camadas que eles inventam, né, como inovação para conservar os alimentos, por exemplo, ou para ter um destaque maior do produto na gôndola, porque ele chama mais atenção, né, aquela embalagem, mas ela não é reciclável. E também tem os de uso único, né, tipo plástico filme, por exemplo. Então, eles são extremamente poluentes. E tem o problema da questão do governo também, como você disse, porque apesar de ter a política, não há essa fiscalização como deveria, não há a punição como deveria, e muitas vezes não é uma questão que é levada em consideração, porque tem tantos outros problemas socioambientais, econômicos e tudo mais, que isso não é levado em consideração como prioridade. Então fica sempre para depois, porque isso não gera votos, entendeu? Infelizmente. Então É essa verdade. questão é sistêmica, é um problema sistêmico. Hum. Ó, a Renata coloca aqui, é um tema muito bom, né, Renatinha, que a gente está trazendo nessa tarde com a convidada muito especial, que é a Camila. E aqui a Hilda coloca, né, que a gente precisa valorizar tudo que a gente tem, né, e consumir conscientemente. E o Eduardo, ele fala realmente que esse custo do que você falou, da logística reversa, acaba ficando com as prefeituras, né? E eu acho que tudo começa e termina na educação. Mais uma vez, eu sempre bato na tecla mais importante que o ETS, ele aborda, né, que acho que a gente vai conseguir mudar essa realidade, esse cenário, com informação e educação, para aí sim transformar, né, para inovar, para que a gente consiga sustentar esse nosso planeta. Não tem outro caminho, é informação, educação para conscientização. Né? Quando a gente era criança, enfim, a gente tinha aqueles passeios cívicos, né, nas escolas para conhecer aquelas coisas importantes. Eu acho muito interessante se a Secretaria de Educação pudesse incluir uma visita ao aterro, uma visita às cooperativas de catadores, uma visita realmente para conhecer, né, o que a gente consome, enfim. Tem muitos museus do lixo aí, realmente em vários locais. Em Brasília tem um museu do lixo aqui, também numa das cooperativas, não sei se ainda está ativo, eu já fui há muitos anos, né, visitar, para que as crianças consigam, eles são os maiores agentes transformadores, né, eles acabam educando os pais, educando, né, a família, os amiguinhos ali, são os maiores replicadores da nossa mensagem. Então temos que investir, acho que o governo precisa investir, a prefeitura e as empresas, cada um de nós, toda a sociedade, porque é uma responsabilidade de todos. Educação é o caminho para essa transformação, né? E como a Sônia coloca aqui, Camila, ela até destaca, né, que tem que se estimular mais, né, a coleta e a formação de cooperativas. Já existem muitas cooperativas, né? E assim, a gente sabe que tem umas que têm uma alta produção realmente, né? Consegue ter um aproveitamento, uma triagem, outras não têm tanto aproveitamento, não recebem tantos materiais. E eu acho que a gente vai conseguir aqui construir, que tal, né? Então, refletirmos, Camila, e construirmos juntos uma campanha. Vamos chamar, já que a prefeitura não chama a gente, vamos chamar as prefeituras, as secretarias e falar, vem cá, vamos todo mundo, vamos a sociedade colocar a mão na massa e vamos fazer a campanha nos bairros, nos condomínios, nas comunidades. E não precisa ter aquelas cores, né? Eu acho que se
se usarmos, acho que é o Japão que tem esse modelo né, de lixo seco e lixo orgânico, de ter só essa separação inicial, já é formidável. A gente consegue ter um aproveitamento de todo o resíduo que é gerado. Né? O Eduardo coloca aí que Campinas tem 1 milhão de lâmpadas fluorescentes queimadas e não tem onde descartar. Né? Então, acho que temos que levar essas discussões, e a UETS vai trazer essas discussões também, para que a gente consiga dialogar, né? Entender os caminhos aí para a gente conseguir atuar efetivamente nessas soluções, né, Camila? Agora, Camila, por que é tão absurdo, né, o que acontece com os resíduos que não são reciclados? Então, só voltando em relação a essa questão do descarte, né, e das cooperativas, eu queria dar dois exemplos de aplicativos que vocês podem baixar. Um é o Cataqui, que é em parceria com os catadores, e tem o Descarte Rápido, que ele mostra os pontos onde tem os pontos de coleta seletiva e às vezes desses materiais mais difíceis, como você falou, como lâmpadas fluorescentes, né? Então, e é interessante que você interage com a empresa e vai falando, olha, surgiu um novo ponto de coleta aqui, essa empresa está fazendo aqui. Então, o mapa vai sendo atualizado constantemente, entendeu? É bem interessante. Mas a outra pergunta que você falou é a respeito da dificuldade. Isso. O que acontece com os resíduos que não são reciclados? Né? Que Ah, absurdo é esse que acontece? então, como eu tinha comentado, né, tem as indústrias que fazem muitas vezes produtos que tanto ou a própria embalagem ou a composição do produto não é reciclável, né? Então, desde o início, o design está errado. Então, tem até uma frase que eu acho muito interessante que fala assim: o lixo é um erro de design. Tem que começar lá no início, você pensar o produto todas as características dele para que ele seja, por exemplo, biodegradável, para que ele seja reciclável. E o que acontece com esse lixo quando as pessoas descartam incorretamente ou quando as empresas fazem produtos que não são com essas características positivas, eles acabam indo para os lixões que, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, deveriam acabar no ano que vem. A gente gostaria muito que isso fosse realidade, mas às vezes parece um pouco de utopia, né? Porque ainda existem também aterros sanitários e os aterros que eles falam de controlados, mas o controle não é tão bom assim. Então, a maioria são toneladas e toneladas de lixo que acabam sendo destinados para esses locais. Porque, como eu disse, o percentual de reciclados é só 3%. A gente sabe também que 50% dos nossos resíduos são orgânicos. Só que as pessoas, a maioria ainda não faz compostagem. Então também acabam sendo destinados para os lixões e para os aterros. E o problema é que quando chegam lá, não é só a questão ambiental que vai prejudicar o solo, né, com aquele chorume, é a questão também social, quando você vê aquelas pessoas tentando sobreviver, e são pessoas que estão no limite, assim, da miséria, e tem que trabalhar ali para tentar tirar alguma renda, eles nem estão trabalhando em cooperativas de uma forma mais digna, né? Não tem nenhum equipamento de segurança, é uma coisa assim impressionantemente absurda existir esse tipo de trabalho. Como que essas pessoas ainda trabalham lá, entendeu? É inadmissível, inadmissível, é muito desumano. É triste, né? É uma realidade muito triste. O meio ambiente ele não enfrenta só muitas dificuldades, né? Mas ele, embora seja tão bom, tão belo, né? E ele só gere tantas coisas positivas para a gente e a gente devolve tudo isso de uma maneira tão ruim, né? É muito triste. O Elias coloca que precisamos nos conscientizar, né? E nos unir em prol desse objetivo cada vez mais.
fica insustentável a saúde e a sobrevivência dos povos, né? Então, ele dá os parabéns aí a nós pela luta, né? E acho que a cada um de nós que está aqui, acho que só da gente estar participando, estar discutindo, estar refletindo juntos, né, Camila? Eu acho que é muito válido. E a Renatinha, né, coloca aqui também que essa questão do repensar nesse contexto, né, da educação, é fundamental. Acho que esse é o caminho para essa transformação. O Eduardo coloca aqui também que a separação tem que nascer em casa. É isso aí, né? Mas pena que nem todo mundo tem a instrução para essa separação. E a educação ambiental nas escolas, esse é o caminho mesmo, Eduardo. Acho que a separação em casa, né? A aplicação ali daquela de tudo que a gente aprende, de como a gente pode contribuir, cooperar em casa, na sociedade, e realmente a Secretaria de Educação e do Meio Ambiente tem que se unir para fazer uma campanha, mas muito assim massiva nas escolas, né, Camila? Acho que isso aí já vai mudar, né, o cenário. Eu lembro em Brasília, eu coloquei isso aqui também em outro momento, Brasília virou referência, né, do público parar na faixa de pedestre. Então, assim, vinha muita gente de fora, muitos motoristas de fora, e eles ficavam admirados de como os motoristas paravam na faixa de pedestre, porque foi uma campanha massiva, né, de publicidade, de propaganda, o tempo todo, para conscientizar as pessoas. E daqui a pouco aquilo ficou natural. A mesma coisa, a gente precisa dessa ação também no meio ambiente. Então, a gente precisa dessa campanha aí o tempo todo, batendo, promovendo essa informação, e aí daqui a pouco vai ser natural, né? Mas não tem jeito. Então, Camila, e por que o plástico tem um impacto social tão negativo? Então, essa pergunta me faz lembrar um filme que eu assisti recentemente que chama A História do Plástico. Eu não sei se já foi traduzido, né? The Story of Plastic. E esse documentário mostra como, desde o início, a indústria petrolífera tem o interesse de fabricar cada vez mais plástico e a gente, antes, assim, nos tempos, por exemplo, dos meus avós, não havia quantidade de plástico como tem hoje, né? Tinha embalagens de vidro, de papel, pano, né? Saco de pano para comprar a granel. Então, era muito diferente, né? Mas, quando você vê esse interesse da indústria de produzir e vender esse plástico, e aí ele é descartado de uma forma totalmente incorreta, né? Como eu disse, tanto vai para os aterros quanto lixões, e também a gente sabe que vai parar nos mares, oceanos, rios, né? Tanto é que tem uma ilha no Oceano Pacífico que você consegue ver por satélite, que é uma ilha de plástico. Então é algo assim extremamente complexo, né? Assustador, né? Assustador. Assustador, assustador. Assustador. Saber que a gente E não, continua. Não, é saber que a gente está matando os seres, né? Está matando nós mesmos, porque está gerando várias doenças aí, né? Acho que o câncer é uma das principais, né? Estão sendo feitos vários estudos no setor saúde, não só desse resíduo, né? No nosso organismo mesmo. Tem um percentual já de plástico no nosso organismo. Então, assim, é muito. É assustador mesmo, né? O reflexo. Né? Muito, Camila. Quando eu fiquei sabendo também de produtos, por exemplo, cosméticos, então a mulherada tem que ficar bem atenta em relação a isso, porque cosméticos como esfoliante contendo microplásticos, ao invés de microgrãos, por exemplo, de sementes, algo que seja biodegradável, né? E aí, esse microplástico, depois você, por exemplo, esfolia o seu corpo, o seu rosto, toma um banho, lava o rosto, vai em água corrente, vai parar nas estações de tratamento, só que esse plástico nunca vai conseguir ser contido. Então, ele acaba indo para os oceanos, os animais, infelizmente, acabam se alimentando disso, porque eles estão dentro d'água e é muito, muito micro mesmo. Eles se alimentam desse microplástico e a gente acaba consumindo. Depois você vai
consumir peixes, crustáceos É. e aí acaba, infelizmente, consumindo esses microplásticos, né? E é o que você falou, para a nossa saúde, a gente depois não consegue nem se livrar, e aí pode até gerar o câncer, né? Acho que aí a gente já tem três secretarias para unir forças, né? Da educação, a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Saúde. Porque o custo do tratamento com câncer hoje no Brasil é absurdo também. Então vamos pegar as verbas aí que são destinadas para a comunicação e investir em campanhas de conscientização e valorização para informar as pessoas, as famílias, do que elas estão consumindo, o que elas precisam consumir. Né? Acho que a gente tem que promover mais saúde, né? Mais meio ambiente, mais ações positivas do que depois tratar. Né? Então, é um ditado popular que é muito forte. Né? Melhor prevenir do que remediar. Né? O preço da remediação é alto. E essa conta quem paga é cada um de nós, somos todos nós. Camila, o Cláudio, ele colocou aqui, né, que São Paulo mudou muito, né, o destino do lixo, né? Não levamos mais madeiras, entulhos para os aterros, né? Os resíduos de feiras vão tudo para compostagem. Que bacana, né, que São Paulo está agindo assim. Eu sei que algumas cidades ainda continuam, né, atuando dessa forma, mas não é a realidade de maioria do país. Então, Eduardo, que essa sua mensagem desculpe, Cláudio, que essa sua mensagem seja transmitida aí realmente para todo o país. E a Hilda coloca, deveria ser pauta dos governos, prefeituras e municípios. Então, Hilda Silveira, vamos juntos motivar, né? A gente quer aqui construir um diálogo propositivo, né, Camila? Construtivo, para que a gente consiga engajar não só as pessoas da sociedade, mas esses governantes, esses líderes aí, que a gente sabe que tem muita gente boa, fazendo muito trabalho bom, realmente está lá atuando para essa promoção, então vamos somar esforços com eles. A Pâmela coloca, tem outro ponto, né? A reciclagem é uma indústria que também busca lucro, né? Produtos que podem ser descartados, mas que não têm mercado, não são reciclados. É uma triste realidade. Concordo também, e é por isso que essa campanha, acho que essa conscientização aí vai levar essa mensagem, tudo que a Camila está apresentando aqui para a gente hoje com muita propriedade, né? Agora você, Camila, também você tem a apresentação de produtos na sua plataforma, né? Você tem todo esse cuidado com essa triagem, né? Isso, eu busco mais informações sobre produtos que são realmente sustentáveis, né? Tem produtos que são veganos, que não têm testes em animais, tem produtos de origem vegetal, produtos que respeitam toda essa cadeia produtiva que eu comentei anteriormente, né? Então a mão de obra tem um pagamento justo. É, a pegada hídrica, né, o quanto é gasto de água é menor, pegada de carbono, né, o quanto é emitido de gás carbônico é menor, a tentativa desses produtos também de usar menos plástico, de serem reutilizáveis, de durarem mais, eles são produtos de muita qualidade e também muitos têm a finalidade de chegar ao lixo zero, né? Que às vezes parece uma utopia, mas se a gente começar a reduzir, a gente pode chegar a ter aquela ideia que eu falei inicialmente, né? Da economia circular, da reciclagem e da compostagem. Então, você consegue com esses produtos, utilizando esses produtos, chegar até o lixo zero. Então, o que é esse movimento lixo zero? Fala mais dele para a gente. Então, ele surgiu na década de 70, né? Zero Waste Movement, né? E no Brasil começou mais ou menos em 2010, com o Instituto Lixo Zero. E a ideia é justamente fazer com que as pessoas tenham essa conscientização de que é possível reduzir o consumo, né? Para esse consumo ser mais consciente, como eu falei, de você consumir menos e consumir melhor. Também a ideia é de responsabilizar as pessoas no encaminhamento desses resíduos, então cada um fazendo a sua parte para que os resíduos sejam ou reciclados ou compostados, e
também evitar, logo no início, como você disse, né? A questão de prevenir, prevenir do que remediar. Então, evitar também produzir lixo, né? É, essa consciência aí, né? Agora, deixa eu dar boas-vindas aí a quem está chegando aí também. Sejam muito bem-vindos, né? A gente está aqui tentando trazer os comentários de vocês, porque eu acho que enriquece, né, Camila, esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo aí. A Renata coloca, né? A desigualdade enorme, é gigante essa desigualdade no nosso Brasil, né? Mas eu acredito sim que a gente vai conseguir mudar, né? Sou muito positiva, a Camila também né? Por atuar aí nessa questão. E obrigada, Soluções Ambientais. A gente agradece essa parceria, essa iniciativa de vocês aqui conosco também. E aí do traz, né, que foi a nossa discussão, que deveria ter mais composteiras aí nas praças, condomínios, escolas. Eu acho que não só as composteiras, esse estímulo ali para chamar as pessoas para deixe seu lixo reciclável aqui, né? Enfim, essa campanha aí conjunto. Agora, por que os produtos, Camila, em sua grande maioria, eles duram tão pouco? Infelizmente, se a gente for voltar um pouquinho no tempo, né? Eletrodomésticos ou eletroeletrônicos, eles costumavam durar mais, né? Eles eram feitos com matérias-primas de maior qualidade, maior durabilidade e infelizmente a indústria mudou o design, como eu disse, dos produtos porque eles perceberam que se eles fizessem os produtos de outra forma, menos duráveis, as pessoas teriam que comprar mais com essa frequência cada vez maior, porque o produto ou ia parar de funcionar, ou ia quebrar, aí a pessoa não ia querer trocar só aquela peça, não achava a peça, ia ter que comprar o produto inteiro de novo. Então, é a questão da obsolescência programada, né? Esse conceito que, infelizmente, muitas empresas adotaram porque eles estavam pensando no lucro a curto prazo não na sustentabilidade, que é justamente o lucro que já vem no curto prazo mesmo, quando as empresas são muito sérias e conseguem conscientizar os seus consumidores, eles já vão adotar, já vai ter o repensar e já vai ter o consumo consciente, né? Mas quando a empresa Não não tem essa tem essa consciência. filosofia, ela vai, infelizmente, querer só produzir cada vez mais, não importa a qualidade, não importa os materiais, não importa nada, a cadeia produtiva, mão de obra, se vai ser descartado corretamente ou não, não importa. Para essas empresas, o que eles querem é que o produto dure menos e que você compre cada vez mais porque ele quebrou, porque deixou de funcionar, aconteceu alguma coisa e também tem o seguinte, eles toda hora fazem uma nova versão, né? Um upgrade que eles dão, que às vezes é mínimo, né? O que para mim é muito claro é a questão do celular. Então, de meses em meses tem um novo lançamento. Então, já tem lá o iPhone 20, né? A gente está em 2020. Não sei qual iPhone que tá, mas é uma coisa absurda, assim, a quantidade de lançamento de celular. Aí eles fazem, versão X, versão S, versão não sei o quê. E aí as pessoas querem comprar, não porque o celular antigo deixou de funcionar. Ele ainda está funcionando, ele ainda tem memória. Hoje em dia a gente tem as nuvens, né, para colocar o armazenamento do conteúdo. Então, às vezes a pessoa fala: Nossa, o meu celular só tem 3 câmeras, agora eles lançaram com 4. Eu não posso ficar sem esse, né? Só que a pessoa não é um profissional do design, da fotografia, da publicidade, ele não precisa daquele celular da última geração, sabe? É muita ostentação. As pessoas querem mostrar que elas têm aquele poder de compra. Então, esse celular custa R$ 5.000, então eu tenho esse poder para mostrar que eu tenho esses R$ 5.000 para gastar nisso. Então, eu tenho muito mais dinheiro para gastar em outras coisas. Então, infelizmente, a ostentação está nessas marcas, nesses produtos, e deveria ser ao contrário, né? O meu ponto de vista deveria ser ostentação de princípios e valores.
É. E eu acho que existem poucas, né? Mas existem algumas empresas e indústrias que têm essa consciência, né? Essa ostentação e esse consumo desenfreado, né? Também tem outras alternativas também. Acho que se eles colocarem o núcleo deles lá de estratégia, né? De criação, tem muitos outros caminhos do que ficar lançando produto de mês em mês, aquilo que você fala, e a pessoa quer consumindo, consumindo, mas eu acho que quem vai mudar essa realidade somos nós, consumidores, né? A gente que vai mudar essa realidade. Porque eu vou falar que não tem celular que me aguente, né? Porque é um instrumento de trabalho, é um instrumento de comunicação, é o tempo todo. E mesmo assim, você vê a capacidade deles, é isso que você falou, eles foram programados, né, para parar, para pifar, para deixar de funcionar, para falhar aquele, né, aquela entrada, aquele sistema, e a gente acaba não achando a peça, vai consumir outra. Então tem que mudar essa consciência. As empresas que fiquem atentas, porque essa nova geração de consumidores aí vai ser muito e cada vez mais seletiva. Empresas que usam esse critério não vão conseguir conquistar o seu público final, né? Agora, o que é, fala também, Camila, para a gente, o que é esse dia da sobrecarga da Terra? Conta um pouco mais. Então, esse ano foi dia 22 de agosto, sábado passado, que foi esse dia de sobrecarga da Terra. Eles fazem um cálculo, da quantidade de recursos que a gente está extraindo e o tempo que a Terra tem de se regenerar. Então, quer dizer que em agosto, agora, 22 de agosto, nosso mês agora, a gente já gastou tudo que a gente poderia gastar. E a gente vai ficar daqui para frente no negativo. A Terra não vai conseguir se regenerar. Então, tem setembro, outubro, novembro e dezembro. 4 meses no negativo. Não há mais recursos naturais suficientes, né? Então, é algo muito sério, é algo que, quando você vê que é científico esse cálculo e que é algo urgente, que a gente precisa tomar atitude mesmo, colocar em prática os nossos conhecimentos, porque a gente está ficando cada vez mais no negativo e daqui a pouco não vai ter mais recurso natural e a gente não consegue sobreviver sem os recursos naturais, né? Então, eu lembro até das aulas do colégio que já teve muitas guerras nas aulas de história, né? Guerras pelo petróleo. E daqui para frente vão ser guerras por água, água doce, água limpa, né? E o Brasil tem muito, tem até bacias hidrográficas gigantescas, tem aquíferos, só que quando chega num momento de escassez extrema, os povos, as nações começam a lutar, a disputar esses recursos. E ninguém vive sem água, ninguém sobrevive sem água. Então, a gente deveria pensar muito bem na forma como a gente está usando os nossos recursos. Porque além de ficar no negativo, que vai faltar, vai gerar conflito. Não tem como. Quem tem esses recursos, que no caso o Brasil é muito rico, né? A biodiversidade nossa é enorme, mas a gente não vai conseguir controlar outros povos, outras nações que não têm esses recursos que a gente tem e que quando faltar vai ter problema. Parece que a gente está tão moderno, tão avançado, mas quando a gente se depara com informações como essa, a gente olha assim, a gente está voltando ao tempo das cavernas, né? E aí, quando eu vejo alguém matando qualquer planta, aquilo sangra meu coração, me dá uma tristeza muito grande, porque aquela pessoa não tem noção, né, do papel que aquela árvore tem na nossa vida, não só da filtragem do ar. Aí você vê tanta gente com problemas respiratórios. Então, assim, gente, temos que plantar, temos que reciclar, temos que reutilizar, temos que reduzir o consumo. E tudo isso que a gente faz ainda é muito pouco, né? Acho que é aquilo. As pessoas só vão mudar realmente quando atingir o seu próprio umbigo, a sua própria vida, aí elas vão se conscientizar. Então, comece a refletir sobre isso, comece a repensar, né? Utilizar os 7 R's aqui, que é o tema da nossa live, né? Para poder
olhar aí para frente, né? E olhar para esse futuro que a gente tem muito, muito, muito ainda que fazer. Camila, a gente está chegando aqui ao tempo final. Eu queria muito ainda compartilhar. Tem tanta mensagem legal que teve aqui. Só para resumir um pouco das soluções ambientais, ela coloca quais as maiores dificuldades enfrentadas, né, para que a gente consiga disseminar a educação ambiental durante o período de isolamento. Eu acho que é isso, usar mesmo a tecnologia a nosso favor aí, né? Tanta coisa, a internet veio aí para poder abrir esses canais de informação, de comunicação. A política, né? As eleições estão chegando aí de novo, então comecem a olhar bem cada candidato, a olhar as propostas dele, a olhar o currículo dele, a formação dele e a proposta deles, para que a gente consiga escolher candidatos cada vez mais engajados. Então tem muito tema aqui, né? Quero agradecer aí a cada um de vocês, passar um pouco aqui para a Camila fazer as considerações finais antes que o Instagram encerre a nossa live. Então, eu queria agradecer a participação de todos. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente e podendo falar sobre esses assuntos que são tão interessantes, importantes, urgentes, né? E que a gente possa ser disseminador, multiplicador, né? Falando em educação, que cada um de nós aqui possa transmitir todo esse conhecimento que a gente já tem, de uma forma didática, de uma forma simples, de uma forma leve e claro, né, obviamente começando por nós mesmos, né, refletindo a nossa própria vida, os nossos próprios hábitos. Então, que cada um pare, pense como está consumindo, pense nesses 7 R's, né? Recuse, reduza, repare, reutilize, recicle, reintegre. Então, tem muita coisa interessante para ser feita. Hoje em dia, como você disse, tem muita informação, então é só ter força de vontade mesmo. E cada dia você pode tomar uma atitude sustentável, é só você querer. E aí, depois de você tomar essa atitude nesse dia, no outro dia você já pensa em outra e vai cada dia assim evoluindo. Obrigada, Camila. Obrigada ao @econsumo.consciente. Sigam essa plataforma, sigam o etseco, @etsecobr. Obrigada a cada um de vocês. O nosso abraço, né, e a nossa gratidão, Camila, por a gente compartilhar um pouco dos 7 R's da sustentabilidade. Até a próxima. Toda sexta-feira temos um encontro marcado com cada um de vocês. Esperamos vocês na nossa próxima live. Um beijo grandão e bom final de semana a todos. Beijo, gente. Sigam lá o Consumo Consciente. Eu estou organizando um sorteio porque a gente conseguiu chegar aos 1.000 seguidores. Vai ser bem Parabéns. legal. Parabéns. Um abração. Sucesso na missão. Beijo grande. Valeu, Tchau, sucesso. pessoal. Tchau.